Atenção! Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Roberta e Matias flagram Renata e Jerônimo aos beijos e surtam. Josefina renega Renata como filha e a expulsa de casa. Todos ficam decepcionados com Renata. Agora é puro sofrimento para a vida de Renata. Agora sim, a novela começou. Roberta é desmascarada. Diego confirma diante da família Monterrúbio que Roberta e ele trabalharam juntos e difamaram Renata. Além disso, ele confirma que Roberta odeia Renata e que Roberta é a pior inimiga da moça. E mais, Roberta passa a noite com Matias. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 19 a 23 de agosto de 2024. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Também comente aqui nos comentários o que vocês estão achando da novela Quando Me Apaixono. Augusto encomenda em uma loja uns brincos de esmeralda e diamante para dar para uma moça que está interessado. Karina e Severino comunicam Matilde e Lázaro que eles não vão precisar procurar outro trabalho e Álvaro aceitou que eles continuem trabalhando ali na fazenda quando vierem para ali. Matilde se alegra, já Lázaro fica um pouco chateado e diz que não vai ficar ali porque não pode trabalhar para Karina e para o marido dela. Severino diz a Matilde que não gosta da atitude arrogante do irmão dela. Matilde diz que vai falar com ele. Karina diz que Lázaro é orgulhoso e só não quer ficar ali por causa de Álvaro. Roberta e Selena vão a um bar e Selena reprova Roberta, por isso embebedar, sendo que nesse estado não pode. Ela diz que quando se livrar desse filho, nada lhe lembrará de Rafael. Josefina vai ao quarto de Renata. Ela diz que está saindo. Josefina pergunta com quem ela vai sair. Renata diz que está com pressa e depois se falam. Josefina pede que ela se comporte e não lhe dê outro desgosto como o da festa de Matias. Renata sai. Josefina liga para Gonçalo e diz que Renata saiu para uma festa muito arrumada com amigos. Gonçalo diz a Josefina que está ocupado. Ela diz que é necessário ele intervir neste assunto da saída de Renata. Ele decide fazer. Renata tem um problema no seu carro e acaba ficando na estrada. Ela liga para Jerônimo e diz que estava indo, mas seu carro deu problema e vai chegar mais tarde. Jerônimo decide ajudá-la pessoalmente. Isidro e Inês seguem preocupados e vão dar a notícia da doença de Andrezinho para o garotinho. Roberta está chegando em casa, muito bêbada. Renata diz que seu carro deu problema. Bêbada, Roberta decide ficar com a irmã ali no meio da rua. Roberta vê Jerônimo passando estranha, já que ele disse que tinha ido para a Espanha. Renata repreende Roberta por dirigir bêbada. Renata decide levar a irmã para casa. Isidro e Inês informam Andrezinho que ele está com leucemia e terá que passar por um tratamento doloroso, mas vão estar com ele. Ele fica triste. Renata leva Roberta para casa, muito tonta. Roberta não aceita a ajuda da irmã. Josefina pergunta o que está acontecendo. Roberta diz que Renata adora lhe fazer se sentir mal. Josefina pergunta de onde ela vem e quanto de bebida tomou. Ela ri. Josefina pede para ela ir para o quarto e depois tomar banho. Jerônimo volta para o apartamento e pede que Carlos o ajude com o processo da venda da fazenda. Carlos aceita fazer isso. Andrezinho pergunta a Inês se vai morrer. Inês e Isidro dizem que não e que vão fazer todo o possível para curá-lo. Matilde diz a Lázaro que ele foi muito grosseiro com Karina e Severino. Ela pede que ele vá à paróquia falar com Severino. Lázaro diz que não vai continuar ali trabalhando para o Álvaro e o marido de Karina jamais será seu patrão, porque tirou o que era dele. Renata leva Roberta para o quarto. Renata tenta abraçar Josefina, mas ela se afasta. Josefina reclama com Roberta por ter bebido e diz que amanhã ela não poderá operar. Ela não se importa com nada e espanta a velha coroca dali. Renata manda mensagem a Jerônimo pedindo perdão e diz que Roberta estava muito mal e teve que trazê-la para casa. Jerônimo aceita vê-la outro dia e pede para ser no seu apartamento. Renata acaba aceitando.
Inês agradece a Isidro por enfrentar com ela essa dor tão grande. No outro dia, Roberta pede perdão à mãe por ter bebido demais ontem à noite. Josefina debocha dela e diz que passou uma vergonha com o doutor por adiar a cirurgia. Roberta diz que amanhã, depois que sair do hospital, irá para Cuernavaca, na casa de Selena. Josefina diz a Roberta que ontem a irmã dela estava estranha, trocando de roupa toda hora. Roberta pensa e se lembra de quando viu Jerônimo passando de carro perto dela e Renata. Renata vai ver a irmã e pergunta como ela está. Roberta diz que está bem, mas com muita dor de cabeça. Renata pede que ela não dirija assim. Roberta pergunta com quem ela iria se encontrar. Renata diz que iria ver uns amigos. Renata vai para o quarto se trocar. Angustiada, Roberta vai ao quarto da irmã e pega o telefone dela. Roberta encontra mensagens da irmã com Jerônimo e em pensamento diz: "Maldita Renata." Jerônimo lamenta com Isidro que Andrezinho tenha leucemia. Isidro vai se encarregar da papelada para os trâmites da compra e venda da fazenda. Isidro diz a Carlos que dará os papéis para ele levar para o tabelião lá do povoado. Roberta fala com Matias e diz que Renata vai se encontrar esta noite com Jerônimo e não pode permitir que ela zombe deles assim. Ele aceita acompanhá-la. Roberta quer se vingar de Renata. Adriana pergunta a Honório se ele pode jantar na sua casa essa noite, com Constança. Honório diz que falará com Constança e mais tarde confirma. Inês serve café para Constança. Regina recebe uma ligação de Gonçalo, que não cansa de ligar para Morena. Gonçalo confirma a reunião deles e pede para almoçarem depois, como tinham planejado. Roberta diz a Selena que pensou que Jerônimo estava louco por ela, mas ele pôs os olhos na sua irmã. Roberta diz que acha que Renata envolveu Jerônimo na festa e eles já devem ter dormido juntos. Roberta diz que Renata nunca vai tirar mais ninguém dela. Selena diz que Renata nunca tirou nada dela, mas que os homens preferiram ela. Roberta odeia tanto a irmã, que diz que ela é uma mulher qualquer. Jerônimo diz a Carlos que Renata vai vê-lo ali. Ele diz que não sabe direito o que sente por Renata, mas que é uma coisa forte, mais forte que ele. Carlos entrega para ele o cordão que ele pode devolver esta noite para Renata. Renata e Adriana chegam à empresa. A Adriana diz que teve um sonho que Matias descobria do rolo dela com Jerônimo. Renata estranha e suspeita que a amiga se preocupa demais com Matias ou que sinta algo por ele, mas a Adriana nega. Renata diz que não vai revelar a Matias o que sente por Jerônimo nesse momento, mas que tem que ser cuidadosa para não bagoar o Matias. Jerônimo se lembra de quando Rafael disse que iria se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo. Jerônimo se pergunta por que com tantas mulheres os dois terminaram amando a mesma. Antônio vai à igreja. Regina encontra o namorado. Ele diz que tinha vontade de vê-la e quer ela próxima dele toda a sua vida. Eles encerram o momento com um beijo. Honório vai falar com Diego e diz que se ele foi tão homem para sujar a reputação, a imagem da sua sobrinha Renata, que ele seja homem para enfrentar as consequências dos atos. Honório ameaça contar tudo para o pai dele, da baixeza que ele foi capaz de fazer. Diego diz que não fez isso sozinho e vai contar quem foi, caso ele não conte para o seu pai. Diego diz que Roberta foi quem planejou tudo isso. Honório fica impressionado. Augusto vai ver Renata e diz que voltará para a fazenda. Renata fica triste pela viagem dele, mas diz que está bem. Augusto dá um brinco de presente para Renata. Ela acha lindo, mas diz que não pode aceitar porque são amigos, mas agradece muito pela intenção dele. Matias pergunta ao pai se ele se incomoda se ele voltar para o México essa noite. Gonçalo não vê problema nisso. Já à noite, Renata vai ao apartamento de Jerônimo. Jerônimo brinda pelo irmão, pela bonita dele. Renata Monterrubio. Roberta e Matias chegam no edifício. Renata sai do elevador e toca na casa de Jerônimo. Ele abre a porta e vê a moça. Quando os dois se olham, logo rola uma atração e eles se beijam apaixonadamente. Roberta e Matias saem do elevador e flagram os dois juntos. Chocados com o que vem, Roberta e Matias ficam indignados. Matias diz a Renata que pensou o dia todo nela e foi um imbecil, enquanto ela e Jerônimo só estavam juntos. Invejosa,
Roberta chama Renata de vadia e diz que ela está se beijando com o homem com quem estava saindo. Matias tenta agredir Jerônimo, mas Renata defende o seu amor do grudento insuportável. Matias faz birra igual uma criança e diz que não vai perdoar isso nunca. Roberta parte pra cima de Renata e diz que o teatrinho dela já caiu e ela é uma vulgar. Roberta repreende Jerônimo e dá uma bofetada no bonitão. Renata tenta se explicar para Matias, mas Roberta leva o moço embora. Jerônimo abraça Renata, que sofre muito. Honório conta para Constança que Roberta e Diego se juntaram para humilhar Renata em público. Mesmo sabendo que Roberta sempre foi invejosa, Constança fica indignada pelo que a sobrinha foi capaz de fazer contra sua própria irmã. Adriana arruma a mesa e diz a Ágata que vão jantar à noite com os amigos, que também a amam e será uma surpresa. Roberta diz a Matias que sempre disse a ele que Renata brinca com os homens e que faz isso para provocá-la. A víbora faz inferno na cabeça do irmão postiço. Matias diz que Renata e ele já tinham terminado antes dele ir para Monterrey. Jerônimo tenta acalmar Renata. Ela toma algo. Renata diz que magoou Matias e ele não merecia isso. Jerônimo diz que isso nunca foi intenção deles. Jerônimo diz que Roberta deve ter armado tudo isso para Matias flagrar eles juntos. Renata diz a Jerônimo que não sabe o que fazer. Ele diz que ela não está sozinha nisso, pois também se sente mal, mas esse beijo que eles deram, por sorte ou desgraça, é algo que eles não puderam evitar. Eles se abraçam. Carlos retorna à fazenda. Karina insiste para Lázaro ficar na fazenda, mas o ex-namorado da baixinha diz que não pode fazer isso, pois apesar de amar as terras e as plantações, não pode ter o marido dela como patrão, porque roubou a única mulher que ele amou, que é ela. Ela fica sem saber o que falar. Ele sai dali bem triste e ela se sente mal. Álvaro vai à casa de Augusto. Ele diz que está fazendo o esboço do desenho da nova produção de vinhos e fez a silhueta da mulher que será sua esposa. Álvaro começa a beber. Ele diz a Augusto que Matilde e Lázaro vão ficar na fazenda. Augusto diz que é o dono e é ele quem toma decisões. Daniel dá uns chocolates para Ágata. Adriana oferece bebidas a eles. Honório e Constança chegam à casa de Ágata. Honório cumprimenta a Ágata. Ela fica surpresa ao rever o ex-namorado do passado. Jerônimo pede para irem juntos à casa dela, mostrarem a cara. Renata diz que seu pai ainda não está no México. Matias deve estar sofrendo e Josefina também já deve saber. Ela diz que vai dormir em um motel. Ele pede que ela fique ali. Renata fica surpresa. Ele diz que quer que juntos eles enfrentem as consequências. Roberta e Matias voltam para casa. Roberta diz que desmascararam Renata e viram ela se beijando com Jerônimo. Josefina fica pasma. Renata agradece a Jerônimo e diz que veio ao apartamento dele para conversarem. Renata pergunta como ele conheceu Roberta e o que aconteceu entre eles. Jerônimo diz que conheceu Roberta na casa dela, quando foi confirmar sua presença na festa de Matias e convidou ela para sair e começaram a ficar. Jerônimo fala que não houve nada sério entre ele e Roberta. Ágata fica chocada com a presença de Honório e Constança. Adriana diz à mãe que quis fazer uma linda surpresa para ela. Ágata segue nervosa e agradece aos dois. Eles sentam. Honório diz que está casado com Constança há 15 anos. Ágata fala com os dois sobre coisas da vida e coincidências e também sobre a história deles. Ágata decide ir tomar um remédio. Constança diz a Honório que tem impressão de que Ágata não gostou de vê-los ali, ou ela está mal mesmo. Ágata chora em seu quarto e se lembra de quando era namorada de Honório no passado, e de quando ele terminou com ela e pediu para continuarem sendo amigos. Ágata iria revelar sua gravidez, mas depois do que Honório tinha dito, não pôde dizer. Josefina diz a Roberta e Matias que disse aos dois e alertou. Roberta diz que está acostumada com sua irmã, mas Matias não merece isso. Roberta se faz de santa e diz que Gonçalo vai endoidar de vez quando souber disso. Matias decide ficar sozinho. Josefina e Roberta tiram a máscara e ficam alegres pelo que aconteceu. Josefina liga para Gonçalo e pede que ele volte ao México o mais rápido possível.
Magoado, Matias chora e sofre por Renata ter beijado Jerônimo. Carlos diz a Matilde que tentou fazer Jerônimo repensar, mas infelizmente os vinhedos e a fazenda serão de Augusto. Augusto gosta da resistência de Renata sobre ele, mas pretende domá-la. Renata diz a Jerônimo que Matias falou muito dele, o professor que partia corações e ficava com tantas mulheres. Ele diz que com ela aconteceu algo parecido. Ele pede perdão pelo que acabou de dizer. Renata diz que pensou que estava apaixonada por Matias, mas o ama apenas como amigo e por isso terminou com ele. Renata pergunta a Jerônimo se ele renunciaria a esse amor ou defenderia contra tudo e contra todos. Jerônimo se lembra de quando jurou a seu irmão que encontraria essa mulher que o rejeitou e que faria ela sofrer na própria carne tudo que ele sofreu antes de morrer. Jerônimo diz a Renata que talvez faça isso. Ele diz que desde o primeiro dia que se viram, que se beijaram, ela roubou seu coração e a ama como nunca amou ninguém. Renata diz que também o ama. Eles se beijam novamente. Roberta diz à mãe que se tivesse uma arma nesse momento, mataria Renata. Josefina diz que sabe que ela está chateada, mas há males que vêm pro bem. Josefina diz à filha que está orgulhosa dela. Roberta diz que vai acabar com Renata, custe o que custar. Renata e Jerônimo namoram. Ela pergunta coisas sobre a vida dele. Ele diz que eles vão se conhecendo aos poucos. Eles continuam bem juntinhos. Renata diz que é um privilégio encontrar um amor assim e morre de vontade de viver isso com ele. Na casa de Ágata, Honório e todos seguem conversando sobre suas vidas e momentos agradáveis que passaram. Ágata se sente mal, pede desculpas a todos e decide ir descansar. Honório e Constança se incomodam e decidem ir embora. Constança gostaria de rever Ágata. Josefina diz a Roberta que ligou para Renata, mas ela não atendeu. Roberta se atormenta, achando que Renata está no hotel com Jerônimo. Josefina diz a Roberta que ela não vai matar ninguém, porque a morte seria pouco para o inferno em vida que Renata pode sofrer. Roberta diz que está morrendo de raiva, de ciúmes e de inveja. Jerônimo leva Renata para um quarto e decide satisfazê-la. Ela agradece pela proteção e carinho dele. Ágata critica a filha por ter trazido Honório à sua casa sem avisá-la. Ágata diz que ela e Honório foram muito bons amigos e não vê nada em comum entre eles, já que ele é um homem importante e a esposa dele é bem distinta de classe, diferente dela. Jerônimo vai levar o jantar de Renata no quarto dela e vê que ela já dormiu. Ele cobre a moça e em pensamento diz que não conseguiu deixar de se apaixonar por Renata, porque ela não parece uma mulher sem escrúpulos. Ele pede perdão por não vingar a morte do irmão, como havia prometido. Lázaro acorda Carlos e pede que ele o acompanhe até as plantações, porque Augusto entrou na fazenda como se já fosse o dono e senhor de tudo isso. Alzira não aceita fazer o que Augusto pede. Ele diz que é o novo patrão dela e que aquelas terras já são suas e precisam podar. Carlos chega ali e diz a Augusto que mesmo ele não se importando pela opinião dele, Jerônimo vai ter que respeitar, porque aquela é uma propriedade privada e se ele não for por bem, vai ter que ir por mal. Carlos diz que essas terras ainda não são dele. Augusto pede que ele não intervenha e o deixe fazer as coisas como quer. Augusto se ajoelha para ver a uva. Carlos aponta uma arma em direção ao velho. Carlos atira em uma cobra que estava perto do Augusto. Augusto toma um susto. Alzira também. Carlos diz a Augusto que isso é uma propriedade privada e não gostaria de atirar nele do mesmo jeito que atirou naquela cobra. Augusto diz que ele vai lamentar muito ter ficado contra ele. Carlos ressalta que enquanto o contrato de compra e venda não for assinado, ele não pode pôr um pé naquelas plantações. Augusto vai embora. Jerônimo vai levar o café da manhã para a amada, mas não encontra Renata no quarto dela e nem no banheiro. Renata chega em casa. Gonçalo vai até a filha, decepcionado pelo que ela fez, e diz que não sabe se algum dia irá perdoá-la. Jerônimo tenta ligar para Renata para enfrentarem juntos seu amor, mas ela não atende. Renata diz ao pai que não queria que a situação chegasse nesse ponto e nem queria decepcioná-lo. Gonçalo diz que dói muito porque a ama e sempre esteve orgulhoso dela. Renata diz que sente muito e chorando pede perdão.
Josefina é contra a filha e diz que ela sabia que Jerônimo era um dos amigos de Matias e que ele estava interessado em Roberta e outra vez fez o mesmo. Renata diz que conheceu Jerônimo no aeroporto no dia que Matias chegou. Ele pergunta por que ela ficou calada e não disse nada. Roberta diz que Renata sempre faz o mesmo e somente. Renata diz que fez isso porque não sabia o que fazer e tudo foi de surpresa. Roberta diz que Renata passou a noite com Jerônimo. Renata diz que dormiu no apartamento de Jerônimo, mas não com ele. Ela diz que não vai permitir que ninguém lhe insulte, porque não é amante de Jerônimo. Renata diz ao pai que sabe que foi um erro e reconhece, mas tinha que ver Jerônimo para esclarecer o que sente. Ela diz que o que sente por Jerônimo é muito forte e pede perdão. Sem sal, Matias diz que não sabe se perdoará Renata e diz que maldita a hora em que voltou para o México e se apaixonou por ela. Roberta sorri. Josefina diz a Renata que nessa situação o melhor seria ela ir embora daquela casa. A moça segue sofrendo muito. Jerônimo recebe uma ligação de Carlos. Jerônimo fala para Carlos que a família Monterrubio já soube da sua relação com Renata. Carlos diz a Jerônimo que Augusto se acha o dono da Bonita e hoje mesmo teve uma discussão com ele porque o velho tentou podar as uvas e teve que expulsá-lo. Jerônimo diz que nesse momento não pode tomar providências nos assuntos da fazenda e pede que Carlos cuide de tudo lá e apresse a venda. Renata diz à mãe que já vai ir embora de casa. Gonçalo diz a Renata que não está de acordo com a mãe dela e ela ir embora não é a solução. Josefina diz que as ações de Renata são reprováveis e vergonhosas. Renata diz que acha que ir embora será o melhor para todos. Roberta, múmia, diz que ela e Matias não podem viver na mesma casa com ela. Renata diz ao pai que vai ficar bem e pede perdão por ter magoado Matias e diz que não era sua intenção. Josefina diz que nada justifica o que ela fez. A desgraçada segue fazendo Renata se sentir ainda mais mal. Renata ressalta que não é nenhuma qualquer. Renata agradece ao pai por tudo e diz que de todo o coração essa não foi sua intenção, porque adora ele. Gonçalo tenta ir atrás da filha, mas Josefina o impede. A Sonsa pede perdão pelo mal que fez a ele e Matias. Roberta só observa. Matias passeia a cavalo. Augusto diz a Ezequiel que é o novo patrão de Alzira e pede que ele faça ela entender isso. Augusto diz que se não se importasse tanto pelas plantações de uva da Fazenda Bonita, provocaria um incêndio neste momento. Matias diz ao pai que continua muito ferido e não por Renata não amá-lo, porque mesmo doendo pode entendê-la, mas não gosta de enganos nem mentiras. Gonçalo diz que às vezes na vida escondem a verdade para não ferir o outro. Gonçalo diz que Renata foi embora da casa, mas não acha que seja a solução. Matias diz que tem que ir embora, mas Gonçalo pede que ele não vá. Ele abraça o pai. Josefina liga para o advogado Soto e diz que seu marido já voltou para o México e pede que ele vigie se Regina Soberon se aproximar dele. Renata prepara sua mala para ir embora de casa. Ela recebe uma mensagem de Adriana perguntando como foi com Jerônimo. Praga dos infernos, Roberta debocha de Renata e diz: "Ah, está chorando a princesa?" Renata pede que ela a deixe sozinha. Roberta diz que ela vai ficar sozinha, porque todos sabem a classe de mulher que ela é. Roberta atormenta Renata por ter se envolvido com um homem que estava com ela. Roberta diz que levou Matias ao apartamento para ele não ter dúvidas da traição dela. Renata diz que Jerônimo lhe disse que o que teve com ela não foi nada sério. Roberta ressalta que Jerônimo queria se aproveitar delas duas e também lhe levou ao apartamento. Roberta demonstra alegria pela irmã ir embora daquela casa e pede que ela apodreça no inferno, porque é isso que ela merece. O doutor liga para Josefina e pergunta por que Roberta não veio ao hospital. Ela diz que tiveram um contratempo e não puderam ir. Ela pede desculpas e fala que Roberta está em dúvida na decisão. A Adriana escreve uma carta para a mãe e já vai sair para trabalhar. Renata liga para a amiga e pede que ela a espere em casa, porque precisa de abrigo por uns dias. Renata diz à amiga que a ama muito e agradece. Renata atende uma ligação de Jerônimo e diz que
veio à casa. Ela pede que ele a espere fora da casa, porque precisam esclarecer coisas. Gonçalo e Matias voltam à empresa. Matias quer se manter ocupado para evitar a tristeza de pensar na Renata. Matias diz que a vice-presidência continuará igual, com ele e Renata compartilhando. Já de malas prontas, Renata está quase indo embora de casa. Josefina vê ela. Renata diz que já vai. Josefina diz que espera que ela não vá para o apartamento de Jerônimo. Ela diz que vai ir por uns dias na casa de Adriana e depois irá alugar um apartamento. Josefina diz que finalmente ela deu a última cartada da reputação que tem. Renata diz à mãe que ela sempre pôs em dúvida sua reputação e sempre fez ela se sentir uma má pessoa. E já sabe que foi porque ela lembra a traição do seu pai e por isso ela não pode amá-la, nem entendê-la. Josefina confirma e diz que não merecia a traição de Roberto, como Renata também não deveria ter feito isso com Roberta. Renata diz que se sente mal com tudo isso. Renata diz à mãe que agora ela tem um motivo para se envergonhar dela. Josefina diz que não só se envergonha dela, como também renega ser a mãe dela. Bem triste, Renata diz: talvez para você eu não seja sua filha, mas para mim você sempre vai ser minha mãe. Renata sai e Josefina aparenta ficar um pouco tocada e quase chora. Gonçalo diz ao Honório que saber que Renata estava envolvida com Jerônimo o deixou devastado. Honório diz que não era isso que queria contar. Renata se encontra com Jerônimo e pergunta se ele está brincando com ela, como fez com Roberta, porque soube que ele foi para o apartamento com Roberta. Jerônimo diz que Roberta foi no seu apartamento, mas não aconteceu nada entre eles. Ela diz que vai acreditar nele, porque perdeu tudo por esse amor, mas pede que ele não a traia, porque não suportaria isso. Ela diz que foi expulsa de casa e brigou com toda a sua família. Ele pede para ela morar com ele, mas Renata diz que vai ficar na casa da sua amiga Adriana. Ele diz que a ama, a beija e a abraça. Matias continua sofrendo por Renata e não quer voltar a ver Jerônimo. Renata conta para Adriana tudo o que lhe aconteceu, mas não sabe como Roberta descobriu. Renata diz que perdeu tudo por amor, mas essa é sua realidade e, para bem ou para mal, ama Jerônimo. Jerônimo conta para Regina que se rendeu ao amor que sente por Renata. Regina apoia a decisão do amigo. Jerônimo diz que vai fazer Renata confessar a ele porque fez o que fez com seu irmão. Regina diz que sempre é bom escutar as duas versões. Regina diz que quem apertou o gatilho foi Rafael e não Renata. Jerônimo diz que sente que se isso não se esclarecer, pode ser um obstáculo entre eles, porque quando está com Renata, sente um profundo amor, mas depois que pensa em Rafael, seu ódio aparece. Josefina desmonta todo o quarto de Renata, guardando lençóis e edredons. Josefina diz à filha que agora não quer que ela aborte o filho, e essa criança tem que nascer, e precisam fazer Gonçalo acreditar que é o avô dessa criança, porque o pai será o Matias. Constança diz a Regina que Gonçalo está casado com uma mulher que não merece seu amor, nem compreensão, e Josefina provocou uma rivalidade entre irmãs, como Roberta e Renata. Constança fala que Josefina sempre tratou Renata com grande ódio. Antônio chega ao centro com doações. Constança diz a Regina que acha que ela ganhou na loteria com Antônio. Josefina diz a Roberta que essa criança não vai mudar só a vida dela, como também o lugar na casa. Roberta não sabe como fazer isso, mas Josefina diz que podem fazer e ela pode aproveitar esse momento de sofrimento do Matias. Roberta sente preguiça de Matias, mas Josefina diz à filha que ela não vai conseguir melhor partido que ele. Renata e Adriana voltam para a empresa. Adriana tenta consolar a amiga por tudo o que aconteceu. Matias aparece por ali e cancela a reunião que teria com Renata e os outros empregados da empresa. Josefina diz a Roberta que Renata acabou de perder o reinado que tinha no coração de Gonçalo e Matias, e ela pode ocupar esse lugar. Roberta entende a mãe e diz que ela quer que ela fique com Matias, porque assim a relação dela com Gonçalo se resolve. Roberta diz que Matias é lindo, milionário, mas não lhe atrai. Josefina pede que ela imagine e pense ser dona da fortuna Monterrúbio, mãe do primeiro neto de Gonçalo. Renata continua bem chateada e depressiva enquanto trabalha.
A Adriana critica Matias e diz que tudo o que está acontecendo não está sendo fácil para Renata e ele sabia que Renata não o amava. A Adriana diz que Renata se apaixonou por Jerônimo antes de saber que ele era amigo do cara e que Roberto estava ficando com ele. A Adriana diz que todos cometem erros e pede que ele não seja tão duro com ela. Muito triste, Renata vai à sala do pai e diz que o ama muito. Gonçalo diz que também, mas está dolorido e decepcionado. Renata chora e diz que a situação está horrível e apresenta sua carta de demissão. Gonçalo diz que a situação é grave, mas ela não precisa sair dali, da empresa, pelo talento que tem. Ele não aceita que ela vá embora da empresa. Renata diz que está tomando essa decisão porque não quer colocá-lo entre a cruz e a espada. Gonçalo diz que Matias não vai misturar os assuntos pessoais com profissionais. Ele pergunta o que ela fará sem trabalho e sem um lar. Ela diz que vai conseguir e pede que ele respeite sua decisão. Renata diz que espera que ele lhe perdoe algum dia porque o ama. Ele fica bem triste. Renata sai da sala e o senhor continua sem reação. Regina agradece a Antônio por ser tão generoso. Curiosa, ela pergunta por que ele nunca lhe contou o que aconteceu com a família. Ela diz que Constança acabou de lhe dizer e jamais teria imaginado que ele passou por tanto sofrimento. Antônio diz que ela foi seu maior exemplo, por não se pôr no papel de vítima e ser uma guerreira. Ela beija o amado e diz que o admira muito e hoje descobriu um Antônio que não conhecia. Gonçalo diz a Honório que não quer que Renata vá embora da casa e nem dali, mas a presença dela gera uma grande confusão, um conflito. Honório diz que se Renata decidiu ir embora, não poderão trazê-la de volta. Gonçalo pergunta se Honório pode se aproximar de Renata e descobrir seus planos. Honório diz que sim. Ele fala que Renata irá viver com Adriana. Matias chega ali e descobre que Renata se demitiu da empresa. Bem chorosa, Adriana diz à amiga que ela está se precipitando nas decisões. Renata diz que a empresa é dos Monterrúbios, como a casa também, e só leva esse sobrenome porque seu pai foi muito generoso. Adriana fica triste e tenta convencer a amiga a permanecer na empresa, mas ela não quer. Adriana diz a Renata que se ela for embora também, irá com ela. Renata dá forças à amiga para continuar ali. Matias não aceita que Renata saia da empresa, mas prefere não opinar sobre a saída dela depois do que aconteceu. Matias diz a Gonçalo que está incomodado, mas não é um desgraçado que irá arruinar a vida de Renata. César e Constança estão na cozinha do centro, proseando. César elogia a beleza de Constança e a energia dela. Eles comentam sobre as semelhanças das histórias de Antônio e Regina, já que Antônio perdeu a mulher e a filha num acidente de avião que elas tiveram. Antônio diz a Regina que foi difícil saber que Marina e Tâmara tinham morrido nesse acidente. E teve esperança de que elas apareceriam algum dia, já que nunca encontraram os corpos. Antônio diz que viveu numa depressão terrível, porque sua filha sofria sempre que ele fazia o esporte praticando em touros. Ela se entristece pela história de vida do namorado. Renata arruma suas coisas e guarda coisas da sua sala em uma caixa. Renata recebe uma ligação de Jerônimo e diz que se demitiu da empresa. Ele fica surpreso, mas ela acha que é o melhor que pode fazer. Jerônimo diz que ela não está sozinha. Jerônimo estranha, porque com ele, Renata não se importa de perder as coisas, mas com Rafael, que supostamente ofereceu tudo para ela, ela rejeitou. Selena descobre que Josefina pediu a Roberta para ela se deitar com Matias. Selena acaba achando boa ideia, já que assim, Roberta não se desfazeria do bebê. Roberta diz que sua mãe é diferente das outras. Selena diz que se alguém lhe dissesse tudo que a mãe dela faz, diria que elas são adotadas. Honório diz a Gonçalo que descobriu quem está por trás das fotos de Renata na festa e ela é totalmente inocente disso. Honório diz que os culpados são Diego, Lara e Roberta. Gonçalo fica chocado. Matias se irrita quando a secretária o chama. Jerônimo pede para falar com Matias. O bestão pede que Jerônimo saia dali, porque não quer vê-lo nunca mais na sua vida. Honório diz a Gonçalo que ameaçou Diego, mas ele assegura que quem teve a ideia foi Roberta. Gonçalo liga para Josefina e pede que Roberta esteja na casa, porque quer vê-la.
Matias quase agride Jerônimo e o balança, pedindo para ele sair dali. Jerônimo diz que veio explicar como aconteceram as coisas. Renata chega ali com Adriana e vê a bagunça. Gonçalo pede que Jerônimo se retire da empresa, pois podem resolver este assunto outro dia. Jerônimo se retira. Renata vai atrás do seu amor. Matias fica morrendo de ciúmes. Roberta diz a Selena que sua mãe é pouco convencional e tem planos estranhos. Ela recebe uma ligação de Josefina, que diz que Gonçalo quer falar com ela, mas que ele estava bem chateado, de mau humor. Renata diz a Jerônimo que não era o momento para ele falar com Matias. Ele diz que sentiu que tinha que mostrar a cara. Ele pergunta o que ela vai fazer. Renata diz que vai pegar suas coisas. Está doendo muito isso. Eles se abraçam. Matias mente pro pai, dizendo que Jerônimo o provocou e que invadiu seu escritório. Gonçalo manda ele se acalmar. Honório diz que depois de tudo o que aconteceu, é melhor aceitarem a demissão de Renata, temporariamente. Inês diz ao doutor que se ele e Isidro não forem compatíveis, o que irá acontecer? O doutor pede para não pensarem nisso por enquanto. Carla cuida de Andrezinho. Honório pede que Renata vá a uma reunião na casa para limparem o nome dela e todos descobrirem que ela é inocente. Ela elogia o tio. Álvaro vê Alzira trabalhando nas plantações. Ele diz que soube da discussão de Augusto e Carlos. Álvaro diz que ficou com medo de Augusto expulsá-la. Ela diz que ainda tem medo, pois não sabia quem obedecer. Álvaro diz que não permitirá que ela seja demitida. Ela fica feliz. Eles têm proximidades estranhas. Karina diz a Severino que não conseguiu convencer Lázaro. Severino diz que Lázaro continua amando e por isso não quis ceder. Carlos entrega para um advogado os papéis. Ele diz que ali no povoado, Vale de Guadalupe, não tem tabelião e levará os papéis na cidade. Carlos descobre que Augusto quer que tudo fique pronto e se resolva em uma semana. Constança diz a Regina que precisa ir para sua casa, porque Honório ligou, porque acabou de estourar a bomba entre suas sobrinhas. Adriana diz a Renata que contou para Ágata que ela vai morar com ela e sua mãe, e está de acordo. Renata fica mais tranquila. Gonçalo chega em casa e pede a Josefina e Roberta para irem à casa de Constança, pois lá terá uma reunião. Josefina e Roberta ficam curiosas para saber sobre o que será essa reunião. Jerônimo tem uma reunião por ligação de vídeo no notebook. Todos começam a chegar na casa de Constança. Renata e Adriana chegam. Josefina se incomoda. Roberta diz que Renata é uma qualquer. Honório chega ali. Gonçalo diz a Josefina que pediu para Honório investigar quem foi o responsável por jogar as fotos de Renata do helicóptero na festa de Matias e descobriu que foi Diego e ele não agiu sozinho. Honório diz que Roberta é a culpada. Isso mesmo. Toma, sua desgraçada ridícula. Roberta fica surpresa e diz que é mentira. Josefina se irrita. Honório diz que eles têm provas. Diego chega ali e confirma que Roberta é a culpada de tudo. A vadia fica encurralada. Renata fica surpresa. Regina se pergunta o que estará havendo na casa de Constança. Ela não entende porque se preocupa tanto com Renata e a família dela. Diego diz a todos que Roberta planejou tudo isso. Roberta, falsa, começa a chorar com suas lágrimas de crocodilo, de jararaca, e jura ao pai que é mentira. Diego diz a Roberta que ele teve a ideia e juntos eles planejaram tudo. A jararaca jura que isso é mentira. Ninguém acredita na golpista. A safada se faz de vítima e acusa Diego de estar mentindo. Diego diz que não iria afundar sozinho e pede que ela não finja. Jerônimo pede que sua secretária o ajude e elabore uma carta onde mostre que ele está na ruína porque tem interesse em uma mocinha e quer que ela aceite pelo que ele é e não pelo que ele tem. Renata pergunta a Diego e Roberta por que queriam fazer isso com ela. Constança diz que por ressentimento e pela inveja que Roberta tem dela. Roberta diz que jamais teve. Adriana diz que é claro que sim. Josefina defende sua filha, Roberta, e suja Renata. Gonçalo pede que Roberta diga a verdade e pergunta se ela planejou isso. A mentirosa falsa mente sobre tudo. Diego diz que já se deu conta que Roberta não é mais que uma vagabunda. Josefina quase agride Diego, mas Gonçalo segura a mulher. Gonçalo diz a Diego que ele é um covarde e com a ajuda ou sem a ajuda de Roberta, o que ele fez foi imperdoável. Diego diz que Roberta odeia Renata e faria qualquer coisa para machucá-la.
Renata pergunta a Roberta por que a odeia tanto, se são irmãs. Constança diz que Roberta odeia ela porque quer ser como ela e não pode. Roberta pede que Constança cale a boca, porque já sabe que ela está tentando separar sua família. Constança diz: eu não tô tentando separar ninguém, só digo a verdade, e pra mim é mais que evidente que todos os sentimentos negativos que você tem pela sua irmã são porque ela é melhor que você em tudo. Gonçalo pede a verdade, mas a nojenta da Roberta diz que ela e Renata são diferentes e nunca se deram bem, mas não a odeia. Ela pede que o pai acredite nela e desmaia. Regina diz a Carla que precisa vencer o medo e não errar e se arriscar. Carla pede que ela se dê essa oportunidade, porque o risco do amor é o mais lindo que pode ter. Depois do desmaio, Roberta acorda. Josefina pede a Gonçalo para irem para casa. Roberta diz ao pai que é inocente. Ele diz que tem muito o que falar. Roberta e Josefina saem. Gonçalo se despede da filha Renata. Adriana acredita que Roberta fingiu tudo como uma excelente atriz. Honório diz a Renata que aquela é a casa dela e ele e Constança continuam sendo família dela. Chegando em casa, Josefina reclama com Gonçalo pela situação toda que aconteceu e diz que ele devia ter lhe avisado antes, já que Roberta tem problema no coração. Gonçalo diz que Roberta está mal, mas não é a única, e pede que ela não tente fazê-lo se sentir ainda pior do que sente. Josefina pede para ele deixar Roberta em paz, pelo menos hoje. Ele concorda, mas vai investigar tudo isso. Josefina chama a filha de estúpida e diz que ela disse que tinha Diego sob controle, e olha todo o rolo que se armou por culpa dele. Roberta diz que Diego é um traidor estúpido e não quer voltar a vê-lo. Josefina pede que ela o veja e convença Diego a mentir, porque senão todo o reinado delas acaba. A manipulável aceita fazer o que a mãe pede. Josi também pede que Roberta se aproxime de Matias. Roberta diz que às vezes se questiona pelas coisas que ela lhe pede para fazer. Roberta pergunta à mãe se ela se importa tanto com ela e se de verdade é filha dela. Josefina diz que se não fosse, não se importaria pelo futuro dela, mas que às vezes é melhor se sacrificar para conseguir tudo o que desejam ou convém. Matias vai ao bar e começa a se embebedar, virando vários copos de tequila na garganta. No apartamento, Jerônimo toma vinho e olha o pingente R, que pensa que é de Renata. Ele manda uma mensagem para a moça e eles combinam de se verem. Adriana pede que Renata tenha ânimo, pois tudo saiu bem, apesar de tudo, e descobriram que Roberta era uma bruxa que só queria destruí-la. Renata diz que ela e Roberta são totalmente diferentes. Adriana diz a Renata que hoje, quando conheceu Jerônimo, descobriu porque ela e Roberta olharam para ele, e ele é gatíssimo. Renata diz que às vezes se sente louca, porque não é normal perder a cabeça assim por um homem. Adriana diz que assim é o amor de verdade e a paixão. Elas brincam. Renata torce para esse amor valer a pena. O careca continua no bar, bebendo, achando que assim resolve alguma coisa. O iludido do Matias olha as fotos que tirou com Renata e chora. Augusto telefona para a secretária de Renata, na verdade da empresa Monterrubio, e descobre que ela se demitiu da empresa. Ele fica sem entender o porquê dela ter renunciado à empresa. Honório diz a Gonçalo que localizou Matias e ele pediu para não se preocuparem com ele. Mas ele não teve cabeça para continuar trabalhando. Gonçalo agradece a Honório por tudo o que faz por ele e sua família. Matias chega em casa bêbado. Josefina vê o careca caindo de tanto beber e fica chocada. Aproveitadora, Josefina diz a Roberta que Matias acabou de chegar e bêbado e precisam aproveitar esse momento para ela se deitar com ele. Roberta fica surpresa. Ela não quer fazer isso, mas Josefina diz que é o que vão fazer. Honório comenta com Gonçalo que há algo em Roberta que não inspira confiança. Gonçalo pensa o mesmo, mas não sabe o que fazer, porque tem uma filha postiça que não confia, uma esposa pela qual já não sente nada, e Renata e Matias machucados, feridos, pela traição e o desamor. Honório pede que o cunhado siga em frente com a vida e se divorcie da bruxa da Josefina. Matias está no seu quarto. Roberta, imunda, vai até lá.
Ela diz que ele é um homem maravilhoso e se tivesse ele ao seu lado, jamais o deixaria por alguém. Matias se aproxima de Roberta. Roberta ajuda ele a tirar o paletó. Os dois acabam se beijando e vão para a cama. Gonçalo segue pensativo no restaurante. Regina aparece e surpreende Gonçalo. Eles se cumprimentam. Regina diz que veio jantar ali. Gonçalo diz que amanhã eles vão se ver pro donativo do centro, mas pede que ela tome vinho com ele, enquanto espera a pessoa com quem vai jantar. Renata vai ao apartamento do namorado Jerônimo. Ela o abraça e vê a linda mesa que ele preparou para eles jantarem. Renata diz que está bem espantada pelo que eles sentem um pelo outro. Renata diz que quem diria que o homem no qual ela caiu em cima no aeroporto mudaria sua vida assim. Jerônimo entrega o quartzo dela. Eles seguem abraçados. Em pensamento, Jerônimo diz que queria dizer a verdade sobre Rafael, mas não sabe se é o momento. Jerônimo fala sobre sua chegada ao México. Renata diz que seu tio descobriu que foi Diego e Roberta que montaram as suas fotos que jogaram naquele helicóptero. Jerônimo fica surpreso ao saber que Roberta odeia Renata. A empregada pergunta a Josefina se quer jantar. Ela diz que não e dispensa a empregada. Josefina está do lado do quarto de Matias e não quer que Roberta fale, pois a família está vindo abaixo e essa é a maneira de retomá-la. Jerônimo se nega a falar do seu irmão com Renata. Ele diz que seu irmão morreu e dói muito sua ausência. Renata fica triste por ele e ele pede que ela não pergunte mais nada. Renata diz que ele tem a ela, pois de alguma maneira se sente sozinha, porque sua mãe e sua irmã não a amam. Eles vão para a mesa jantar. Renata pergunta se ele a ama tanto quanto ela a ele. Ele diz que ama mais. Ela diz que tudo aconteceu tão rápido, muito intenso, e tem medo. Ele garante que também tem medo, mas a ama demais, como jamais imaginou. Ele abraça ela. Josefina pergunta a Roberta o que aconteceu. Roberta diz que conseguiu e pede que a mãe vá para o quarto porque vai tomar um banho para se limpar e dormir. Ela diz que Matias estava bêbado, mas amanhã deve lembrar do que aconteceu entre eles. Josefina acha que devem fazer mais alguma coisa. Adriana diz a Ágata que Honório é maravilhoso e se solidarizou com Renata com todo esse rolo. Adriana diz que vê Honório como patrão e agora sabe por que Constança o ama tanto, mas não entende por que a mãe quer ele longe. Ágata diz que já explicou tudo e pede que ela não insista. Ela questiona a mãe se ela teve algo com Honório no passado. Honório diz a Constança que Jerônimo apareceu na empresa para falar com Matias. Constança diz que sentiu um pesar porque ama Renata, mas também ama o Matias. Honório diz que mesmo que Renata tenha provocado isso, ela está muito mal, porque se sente culpada, triste, por ter terminado com Matias. Constança espera que tudo se resolva. Renata diz a Jerônimo que estava tudo delicioso. Ele diz que fez cursos para aprender a cozinhar. Ela fica surpresa. Renata atende uma ligação da tia. Constança diz que soube de tudo e precisa vê-la e quer que ela more na sua casa enquanto resolve tudo. Renata diz que já se instalou na casa de Adriana e também não quer metê-la em problemas. Constança diz que são família dela e ali ela vai se reconciliar com Matias, Gonçalo e Roberta. Ela chama a filha, na verdade a sobrinha, para tomarem café da manhã e conversarem. Jerônimo percebe que Renata ama os tios. Gonçalo faz companhia para Regina e conversam. Ele fala que sua família nunca foi harmoniosa, já que seu filho nunca aceitou Josefina. E agora que voltou, as coisas estão difíceis, porque não tem nada em comum com sua esposa. Alguém fotografa eles. Antônio chega ali e vê Gonçalo e Regina. Antônio se incomoda e vai para outra mesa com Regina. Renata massageia Jerônimo. Jerônimo diz que nunca pensou que ela estivesse disposta a perder tudo por eles. Jerônimo pergunta se ele não for o homem que ela pensa que não pode dar os luxos, prazeres e acomodações que ela está acostumada. Ela senta ao lado dele e diz que é uma mulher independente e que pode fazer tudo trabalhando. Renata diz que procura em um homem alguém que possa compartilhar sua vida, seus sonhos, com quem possa crescer, se iludir e que seja seu companheiro, amigo e amante, que lhe valorize e lhe respeite. Ele pergunta sobre o dinheiro e a posição. Renata diz que se tiver ao seu lado um homem trabalhador e leal, já basta. Regina e Antônio vão tomar vinho.
Ele fica feliz por ela estar com o anel que ele deu para ela. Regina fala que decidiu aceitar o compromisso com ele e quer estabelecer uma coisa real com ele. Ele fica feliz e se alegra muito. Antônio diz que falou com um investigador do governo e vai reabrir o caso da filha dela e será iniciado o paradeiro histórico de Josefina Álvares para tentarem encontrar a filha dela. Regina fica esperançosa e agradece a Antônio. Gonçalo chega em casa. Ele diz que tomou vinho com Honório em um bar. Ela diz que, pelo visto, não foi só o Matias que bebeu. Ela fala que Matias chegou bêbado e que Roberta não parou de chorar com a desconfiança dele. Ele lamenta a situação. Ele fala que Renata se demitiu da empresa e decide ir dormir. Josefina pede que ele veja Matias antes de ir dormir, porque ele chegou bêbado em casa. Jerônimo acompanha Renata até a casa de Ágata. Ela agradece por ele ter trazido ela ali. Renata diz a Jerônimo que, com tudo que está vendo, gostaria de ficar em outro lugar com ele, onde poderia refazer sua vida, onde ninguém a conheça, e seria maravilhoso. Ele pergunta se ela iria para uma fazenda. Renata diz que se ele pedisse, iria amanhã mesmo. Eles se beijam. No dia seguinte, Gonçalo vai ao quarto de Matias e vê ele descoberto. Matias acorda. Roberta sai debaixo dos lençóis. Gonçalo fica chocado ao ver que os dois não perderam tempo e que ficaram juntos durante a noite. Renata diz a Ágata que vai tomar café da manhã com sua tia e agradece muito a ela. Adriana entrega para a amiga os currículos que imprimiram para ela encontrar emprego em outro lugar. Ágata aconselha Renata a amar muito o marido, mas não amá-lo mais que a si mesma. A senhora fala sobre o amor. Adriana também fala. Ágata diz que se ela der de tudo e renunciar a tudo, pode ficar sozinha, caso essa pessoa não valorize o que ela é. Gonçalo pergunta o que significa tudo isso. Matias diz que não sabe o que dizer. Roberta diz que veio ver Matias. Gonçalo chama eles de irresponsáveis. Matias diz que tudo foi sua culpa. Gonçalo segue furioso. Roberta pede perdão e finge choro. Josefina escuta tudo e se diverte. Depois, ela entra e vai até o quarto. Josefina pergunta o que está havendo ali. Ela bate em Roberta, arma todo um circo, um fingimento. Chama ela de sem vergonha e pergunta como ela foi capaz de passar a noite com Matias. E ontem foi a irmã dela e hoje ela. Josefina chora, se fazendo de vítima, e diz a Roberta que ela e Gonçalo não a educaram assim. José também reclama com Matias. Regina diz à mãe que tudo está se acomodando a seu favor. Regina recebe flores, mandadas por Antônio, e um bilhete, onde ele demonstra carinho. Regina diz à mãe que se comoveu muito com as palavras de Antônio. Carla diz que Antônio chegou para mudar a vida dela, e é como uma luz no fim do túnel. Renata toma café da manhã com a tia. Ela diz que queria se apaixonar por Matias, mas terminou apaixonada por Jerônimo e não pôde controlar. Constança diz que assim é o amor. Constança pede que a menina esteja perto dela e do tio, para protegerem ela das maldades de Roberta e Josefina. Renata fica feliz com as palavras da tia. Constança insiste para a garota morar com ela. Josefina diz que jamais pensou que eles desrespeitariam aquela casa e aquela família. Matias diz que vai ir embora. Josefina diz que fugindo não resolve os problemas. Ele diz que está chateado e disposto a assumir as consequências. Josefina pergunta se ele está disposto a se casar com sua filha. Matias reconhece que cometeu um erro grave, mas se casar com Roberta não é a solução. Gonçalo concorda, pois quando o casamento não é por amor, se transforma em um pesadelo. Josefina se enfurece ao escutar tudo. Roberta diz que tudo foi um erro e será melhor fingirem que não aconteceu nada. Josefina diz a Matias que fingir que não aconteceu nada será difícil. Por isso, quer ele longe da sua filha e que tudo que houve ali fique entre quatro paredes.